Olá, Vulgar, seja muito bem-vindo ao Reforma Clássica. Aqui neste canal eu estou compartilhando o meu processo de autoeducação a partir da leitura da coleção dos grandes livros do mundo ocidental, publicado pela Enciclopédia Britânica. Então, meu objetivo aqui é sair da minha vulgaridade e alcançar uma aristocracia intelectual. No vídeo de hoje, eu não vou conversar com você sobre algum desses grandes textos, desses grandes livros do mundo ocidental. Eu vou conversar mais a partir de uma provocação dessa busca por sair da vulgaridade e alcançar uma aristocracia do espírito e alcançar uma aristocracia intelectual. O que significa isso e como é que isso se traduz de maneira prática na vida das pessoas, na minha vida? Por que eu estou buscando este negócio? É só para eu ter uma aquisição de cultura e ser inútil e ficar trancado no meu gabinete profissional, no meu home office e me excluir da vida social? Então, para que serve a busca por uma aristocracia do espírito? E o vídeo de hoje foi inspirado, essa conversa que eu quero ter contigo foi inspirada a partir da leitura de um livro do professor Olavo de Carvalho, né? Se você não gosta do professor Olavo, já fica aí a ressalva, né? Mas tente me ouvir até o final, porque é uma articulação de uma ideia que está nesse livro aqui, O Futuro do Pensamento Brasileiro. E como eu já ressaltei aqui algumas vezes, o professor Olavo ele tem um diagnóstico, ele tem um olhar, ele teve, né, um olhar muito clínico para aquilo que estava acontecendo na sociedade brasileira. E tem aqui logo no começo do livro, ele está falando sobre o futuro do pensamento brasileiro. E tem um tópico aqui especificamente em que ele vai falar que os homens que estão no poder e que encarnam o espírito de uma época e de uma cultura têm sempre a opção de pautar as suas decisões em basicamente três tipos, em três escolhas. E ele vai dizer o seguinte: isso delineia, né? Ou seja, o homem que está no poder, né? O homem que tem a possibilidade de decidir alguma coisa, né? Tem sempre a opção de pautar suas decisões, 1. Pelas contingências momentâneas enquanto tais, 2. Pelos valores universais, tais como transparecem nas contingências momentâneas, ou 3. Pelas contingências momentâneas falsamente elevadas a princípios universais. Então ele vai dizer que o homem ele tem a possibilidade de escolher. São três tipos de escolhas que um homem pode fazer. E quando eu estava lendo isso, eu falei, cara, a aristocracia que a gente está buscando aqui no Reforma Clássica, essa nobreza de espírito, ela parte, né, de uma busca de um desses três tipos que o professor Olavo está descrevendo aqui para mim. E qual é esse tipo? E é sobre isso, sobre este tipo, que eu vou esclarecer, que eu vou conversar aqui com você neste vídeo de agora. Só peço um pouco de paciência, porque talvez o vídeo fique um pouco longo. Eu fiz aqui o meu roteirinho, né, para poder elencar direitinho as ideias. Eu vou tentar não abrir tantas janelas como geralmente eu faço quando eu estou conversando assim mais no flow. Vou tentar ser direto aqui ao meu roteiro para o vídeo não ser muito longo, tipo 40 minutos. Eu não sei quanto tempo vai ter, mas eu acho que vai ser mais de 20 minutos. Então, é muito importante a gente entender que essa busca pela aristocracia do espírito, pela aristocracia intelectual, né, não é um privilégio de pessoas que só têm acesso a dinheiro, a poder, a cargos de influência. O homem comum. Eu sou um homem comum. Eu não sou uma pessoa que tem um cargo político. Eu não sou uma pessoa que veio de família rica. Eu não sou uma pessoa influente na sociedade. Eu sou um ninguém. Ninguém me conhece. Graças a Deus. Ninguém me conhece.
eu não tenho a capacidade de influenciar ninguém, mas mesmo assim eu estou buscando uma nobreza de espírito, mas mesmo assim eu estou buscando uma aristocracia de espírito. A partir de quê? A partir da cultura do mundo ocidental. Então eu estou buscando isso. Por quê? Porque na cultura ocidental nós temos valores universais. É sobre isso que o professor Olavo está falando, né? Existem valores universais que vão orientar a vida de determinadas pessoas que escolhem acatar a esses valores universais, que não utilizam da circunstância para benefício próprio, ou que não interpretam a circunstância a partir de valores que não sejam estes valores universais. Então, vamos esclarecer esse negócio. Então, como é que essa tríplice escolha que o professor Olavo comenta nesse livro O Futuro do Pensamento Brasileiro, como é que isso articula em cada um de nós em nossa vida diária? Então, eu, o homem comum, na minha vida diária, eu vou ter esse mesmo tipo de dilema. Eu vou ter essa mesma possibilidade de ter 3 caminhos possíveis na minha vida cotidiana. Então, a qualidade de uma vida não é medida pelos grandes palcos que a gente ocupa, né, mas pela forma como a gente atua nas pequenas circunstâncias do dia a dia. Então, essa aristocracia que eu estou buscando aqui, estou compartilhando com você, ela vai se concretizar nas pequenas circunstâncias do meu dia. Ela não vai se concretizar porque eu estou compartilhando com você o que eu aprendi em Édipo Rei. Ela vai se concretizar nas pequenas circunstâncias do meu dia, da minha rotina. E espero que você, ao ler Édipo Rei, você também consiga aplicar aquilo que a gente aprende ali nas tuas circunstâncias do teu próprio dia. É assim que você vai conseguir alcançar a aristocracia do espírito, né? Essa aristocracia intelectual, essa vida por excelência, é a partir disso, percebe? Então, uma pessoa comum, longe de influência, longe de qualquer tipo de poder, né? Mesmo assim, para uma pessoa comum, ainda vai existir a escolha fundamental, que define o valor da existência dela e o legado que ela pode deixar para aquelas pessoas que estão ao seu redor, né? Então, essa escolha revela se a gente pertence a essa verdadeira aristocracia do espírito. Então a gente só tem a possibilidade de alcançar essa aristocracia do espírito se a gente compreende o que nos leva, o que nos guia até a essa aristocracia do espírito. Então, nós temos a primeira possibilidade. Então, já articulando aqui, né, a ideia do professor Olavo de Carvalho, a gente tem a primeira escolha, que é aquela vida efêmera, ou seja, viver no piloto automático. Então, essa parece que tem sido a forma mais comum de viver. É uma pessoa que somente reage aos estímulos imediatos, sem um propósito maior. Então, como é que se manifesta esse tipo de vida? É aquela pessoa que age pelas contingências momentâneas enquanto tais, ou seja, ela não consegue extrair valores universais de uma contingência momentânea como tal. Pelo contrário, as suas decisões são guiadas pelo que é mais fácil, pelo que é mais conveniente ou socialmente esperado no momento. Por exemplo, é uma pessoa que vai escolher a carreira apenas pelo dinheiro ou pela pressão familiar, sem se conectar a uma vocação. Então eu vou escolher trabalhar em determinado... Eu vou escolher medicina. Nossa, medicina por amor. Parece ser algo vocacional. Mas não, eu estou escolhendo medicina porque é um investimento. Porque eu vou receber um retorno por aquilo ali. Um outro exemplo. Em uma discussão, a pessoa foca em ganhar o argumento em vez de buscar a verdade ou a reconciliação. Então eu tenho um relacionamento com meu pai e eu estou focado em vencer, em sair por cima. Eu quero ganhar o argumento. Eu não estou preocupado em buscar a verdade. Eu só quero ganhar o argumento. Eu estava até conversando esses últimos dias com a minha mulher sobre
assim, eu não vou falar aqui a pessoa concreta, porque se a pessoa assistir, ela vai saber que é ela, enfim. É uma pessoa que tem um certo tipo de conexão com a gente aqui, né? Mas a gente tá percebendo que essa pessoa, ela tá focada, principalmente agora que ela tá passando por uma situação de estresse, ela tá focada em ganhar o argumento, ela não tá focada em encontrar a verdade, em reconciliar, ela tá apenas tentando ganhar o argumento, só isso, ganhar na força. Ela não tá preocupada com a verdade, ela não quer isso, ela quer só impor aquilo que ela acha que é o correto. E um outro exemplo, esse tipo de pessoa que vive apenas pela circunstância, pela contingência momentânea como tal, ela vai consumir apenas o entretenimento que está em alta, né? Ela vai consumir apenas aquilo que está no hype, ela não vai buscar nada que possa enriquecê-la, sabe? Dificilmente é um tipo de pessoa que vai buscar Édipo Rei, a não ser que Édipo Rei seja uma temática do dorama que ela esteja assistindo. E olhe lá, né? E olhe lá. Então, o seu trabalho é apenas para cumprir prazo, né? Sem um pingo de excelência, orgulho pessoal. Aquela pessoa que faz de qualquer jeito, cara, eu vou trabalhar, já sei fazer esse negócio, eu vou fazer de qualquer jeito. Então, o resultado desse tipo de pessoa, a vida se torna uma sequência de eventos desconectados, né? Episódios empíricos. Então, um episódio concreto atrás do outro. Essa pessoa não constrói um caráter sólido. E essa pessoa não deixa uma marca positiva, né? Então as memórias que ela cria são memórias superficiais, né? Tanto para os filhos, amigos, como comunidade, né? A sua passagem por esta vida não é funcional. É apenas funcional, perdão, mas não é inspiradora. É uma vida que no final parece ter passado rápido demais e sem deixar um rastro significativo. Em resumo, viver no efêmero é ser um espectador da própria vida, guiado pelas circunstâncias, em vez de ser o autor de uma história com significado. E esse tipo de escolha é o que o professor Olavo vai falar aqui, ó. O homem tem sempre a opção de pautar as suas decisões pelas contingências momentâneas enquanto tais. Percebe? Então, esse tipo de pessoa é o primeiro tipo de pessoa. É aquele tipo que vive no efêmero. Ele decide, ele tem as suas decisões, a sua vida guiada somente por essas contingências momentâneas enquanto tais. Não consegue jamais extrair um significado para além disso. Não vai conseguir fazer isso. Então esse é o primeiro tipo de pessoa. Esse tipo de pessoa está longe de alcançar a aristocracia do espírito. Nós temos o segundo tipo de pessoa, que eu coloquei aqui, é a vida perversa, o pequeno tirano do lar e do trabalho. Então esta é a pessoa que transforma a sua vida e a dos outros em um pesadelo em miniatura, ao fazer das suas próprias limitações uma lei universal. Isso daqui é muito importante, porque não sei se você sabe, eu sou psicólogo e muitas vezes as pessoas que chegam com neurose, que chegam com traumas no consultório psicológico, elas têm esse tipo de orientação na sua vida. Elas pegam as suas limitações e elas tentam fazer das suas limitações uma lei universal. No livro do professor Olavo, eu acho que ele vai puxar para um outro lado, mais social, mais cultural, mais político, né? E beleza, é uma outra argumentação. Aqui nós estamos falando de um tipo de pessoa que vai tentar alcançar uma nobreza de espírito. Então, o que eu quero dizer com a pessoa tem as suas limitações, ela faz de suas limitações, ou ela tenta fazer dessas limitações uma lei universal. O que eu quero dizer com isso? Como é que esse tipo se manifesta? É aquela pessoa que eleva falsamente as contingências momentâneas a universais. Espera aí, vou já dar um exemplo prático disso. Ou seja, ela transforma um capricho, uma ferida, uma mágoa, um trauma ou um preconceito em um princípio absoluto. Talvez você seja assim.
quantos traumas, quantos caprichos, quantos preconceitos você não tem, e você transforma esse negocinho em um princípio absoluto. Por exemplo, uma pessoa que sofreu uma decepção amorosa e decreta: ninguém é confiável, homem não presta, todos os homens são iguais, todas as mulheres são interesseiras, percebe? Ela pega uma experiência específica e ela transforma isso no universal. Então ela vai envenenar todos os seus futuros relacionamentos. Ela já chega a partir desse pressuposto: ninguém é confiável. Então, por mais que ela esteja se relacionando com a pessoa mais confiável do mundo, ela não vai acreditar que aquela pessoa é confiável. Outro exemplo, um colega de trabalho que por inveja ou insegurança transforma uma pequena regra burocrática em um dogma inflexível para poder prejudicar os outros. Talvez você seja esse tipo de trabalhador. Então vou pegar uma pequena regrinha aqui, ó, e eu vou, porque eu tenho inveja do meu companheiro, porque eu tenho inveja do meu colega de trabalho, eu vou pegar essa pequena regra e eu vou transformar essa regra em um dogma inflexível, com um único objetivo: prejudicar. Eu vou prejudicar porque eu sou invejoso, eu sou inseguro, então eu quero que aquela pessoa que tem o mesmo cargo que eu quero que ela se lasque, porque eu sou invejoso. Então eu quero prejudicar o outro. Eu vou pegar uma pequena regra aqui, uma brecha, e vou transformar esse negócio aqui num dogma inflexível para poder ter o objetivo de prejudicar o outro, porque eu sou invejoso. Outro exemplo, o membro da família que usa uma mágoa do passado. Você sempre faz isso, como justificativa para um comportamento amargo e controlador, criando um ambiente tóxico. Então, até recentemente eu estava conversando com uma pessoa também, que ele estava sempre resgatando algo que um familiar dele fez no passado. Ele estava sempre punindo. Eu falei: bom, aqui tu tem a possibilidade de escolher continuar punindo essa pessoa por algo que ela já fez, ou partir para o perdão. E aí o que tu vai tentar fazer? Outro exemplo, uma pessoa que se apega fanaticamente a uma ideologia política, religiosa, ou de qualquer tipo, e a usa como um martelo para julgar e condenar todos ao seu redor, destruindo amizades e laços familiares. Então isso daqui inclusive está em alta. Inclusive, se você não for se você não tiver numa bolha ideológica, maravilha, politicamente falando, mas a gente tem a polarização aí política que vai ser muito marcante, ser muito característica nos nossos tempos. Talvez o exemplo mais atual que eu tenha para dar seja semana passada, o Charlie Kirk, um ativista da direita lá dos Estados Unidos, acabou sendo assassinado, e isso polarizou ainda mais o debate no mundo todo, além lá dos Estados Unidos, mas aqui no Brasil, por exemplo, a repercussão foi gigantesca, tanto movimentos da galera da direita como movimentos da galera da esquerda, então a gente tem um tipo de pessoa que vai se apegar fanaticamente a uma ideologia, e ela vai utilizar isso como julgamento para condenar todo mundo ao redor, inclusive ter a justificativa de assassinar outras pessoas. Então nós temos, sim, vários exemplos desse tipo de fenômeno. Um político, um fascista, um nazista, um ditador. Então é esse tipo de pessoa que vai pegar algo que é particular para tentar ser universal, para criar uma lei universal. Então qual é o resultado desse tipo de pessoa? As suas ações deixam uma marca negativa e traumática com quem essa pessoa convive. Ela se torna uma fonte de pesadelo em sua esfera de influência. É o chefe abusivo, é aquele parente rancoroso, é aquele vizinho que semeia discórdia. Então quando você tem a tendência a absolutizar a sua perspectiva limitada e particular, ela vai sufocar a si mesma e aos outros. O professor Olavo fala de casuísmo. Então quando eu pego esse particular e quero elevá-lo ao universal, quero fazer desse particular uma regra universal. Então aqui a gente tem
o pequeno tirano, que é a antítese da nobreza de espírito. Então, o pequeno tirano ele vai usar a sua energia não para construir, mas para impor as suas próprias distorções ao mundo. E o professor Olavo ele descreve isso dessa maneira. Deixa eu resgatar aqui o texto dele. Ele diz assim: esse tipo de homem ele decide como? Pelas contingências momentâneas falsamente elevadas a princípios universais. Então a gente tem aqui as contingências particulares, momentâneas, ele tenta levar esta contingência a princípios universais. Uma rápida leitura de Kant poderia resolver isso, ou uma leitura aristotélica também poderia resolver isso. Mas vamos lá. E a gente tem, portanto, o nosso objetivo, que é o tipo de pessoa que escolhe a partir dessa nobreza de caráter, dessa aristocracia do espírito, que é o que a gente está buscando aqui, que é o que eu estou buscando aqui. Eu vou tentar guiar todas as minhas decisões a partir deste caminho. Dentre esses três aqui, eu tenho que ter muito cuidado para não cair nem no primeiro e nem no segundo, mas escolher este terceiro aqui, que seria a excelência humana, que seria a vida exemplar, que seria uma instalação nessa aristocracia do espírito. Então, esta é a pessoa que, mesmo na mais humilde das posições, eu não estou falando de posição aqui, eu estou falando de uma inclinação do caráter, encarna esta nobreza de espírito que estamos buscando aqui no Reforma Clássica. Então, como é que se manifesta? É aquela pessoa que age pelos valores universais que transparecem nas contingências, ou seja, esse tipo de pessoa usa as situações cotidianas como uma oportunidade para manifestar princípios sólidos. Otton, como é que eu vou manifestar princípios sólidos? Onde é que eu encontro esses princípios sólidos? E é aqui que entra o nosso projeto. É por isso que eu lembrei aqui do nosso projeto. Porque eu encontro esses princípios sólidos nessa grande conversa da tradição do mundo intelectual. Então, nesses grandes textos que nós estamos lendo aqui, a gente já sabe o que é uma desmedida, o que é uma soberba, o que é uma híbris, o que é um orgulho. A gente já sabe o que é aceitar o destino. A gente já sabe o que é respeitar uma lei divina, uma lei do destino. Então nós temos já algumas dicas, de onde encontrar esses valores universais. Então, até o fim da nossa trajetória aqui no Reforma Clássica, lendo esses textos que fazem parte da grande tradição do mundo intelectual, até o fim disso, a gente vai encontrar vários valores universais. E eu tenho certeza que quando uma contingência aparecer, esses valores universais vão saltar aos teus olhos. Cara, aqui eu poderia condenar fulano, mas se eu fizesse isso daqui, eu estaria agindo igual Édipo. Quando na verdade ele mesmo era o culpado. Será que eu não tenho responsabilidade aqui nesse negócio? Então eu vou dar uma segurada nessa desmedida, no meu temperamento desmedido. Eu vou dar uma segurada, olha só. Então vamos lá, aos exemplos que eu trouxe aqui. A pessoa que está nessa aristocracia do espírito é aquele tipo de profissional que, mesmo sem supervisão nenhuma, faz o seu trabalho com esmero e honestidade porque entende o valor da excelência. Como eu disse, eu sou psicólogo, não tem ninguém me supervisionando aqui. Quando eu estou atendendo, quando eu estou aqui conversando em psicoterapia com os meus pacientes, eu poderia fazer um trabalho de qualquer jeito, mas eu quero fazer um trabalho da melhor maneira possível, porque eu entendo o valor universal da excelência. É quando você está no teu trabalho e não tem ninguém te fiscalizando e você faz de qualquer jeito. Não, eu vou fazer esse valor, eu vou fazer o trabalho da melhor maneira possível, porque eu entendo o valor da excelência. É o amigo que ouve com atenção e oferece um conselho sincero, mesmo que a verdade seja difícil, porque ele valoriza a lealdade e o cuidado.
Você é aquele amigo que dá o conselho de verdade ou você dá um conselho de mentirinha porque tem medo de desagradar o amigo? Ou então é o pai, a mãe que no meio do cansaço e do estresse age com paciência, com justiça, porque busca ensinar pelo exemplo. Ou é aquele cidadão que zela pelo espaço público, trata os outros com respeito, não busca pequenas vantagens desonestas, vive um senso de comunidade e de integridade. O resultado, essa pessoa ela vai construir um legado inspirador em escala humana. Ela é uma pessoa com espírito gigantesco, nobre. Ela não precisa escrever livros, ela não precisa governar cidades, ela não precisa ter 1 milhão de seguidores no Instagram. A sua influência está na confiança que ela inspira, no respeito que conquista e no exemplo que se torna para o seu círculo ao redor, porque ela é uma personalidade grande, né? No sentido de nobre. É isso que estamos buscando aqui. Ou seja, uma pessoa exemplar, é o verdadeiro aristocrata do cotidiano. Não é aristocrata no sentido de riqueza, mas de espírito. Ela enobrece o mundo ao redor através da força silenciosa do seu caráter. É isso que eu estou buscando aqui quando eu falo assim: estou buscando sair da minha vulgaridade e estou buscando alcançar uma aristocracia intelectual. Então, se você quer participar dessa jornada, que para mim é extremamente empolgante, eu te convido a se inscrever no canal, a deixar o like no vídeo. Se você quiser apoiar o nosso projeto e participar de conversas mais longas, mais profundas sobre os grandes textos que eu trago aqui para o canal, é só clicar aqui no link da Queerify embaixo, pagar o valor lá, é menos de R$50 por dia, e você ter acesso a esses valores universais que podem guiar a tua vida para poder você ter uma vida mais excelente e uma vida muito mais feliz e plena de sentido. Espero que você tenha gostado da nossa conversa de hoje. Vou deixar aqui a playlist dos livros que a gente já leu, já trabalhou, para você ir desenvolvendo e ir buscando cada vez mais essa aristocracia do espírito. Beijinhos e até a nossa próxima conversa. Tchau, tchau.